Opa, tá aqui, Ele tá no aqui. trabalho. Chega. Oi? E aí, cara? Não pensei. Fala aí, meus amigos, boa noite pra vocês aí, como é que vocês estão? Beleza, meu querido? Mas eu creio que a nossa live hoje ela vai ser promissora aqui, até porque, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é muito bom a gente estar fazendo live, a gente se reunir para realmente mostrar para o pessoal que está aqui na internet realmente o que é academicismo de verdade, mostrar a fonte primária e mostrar a fonte do contrário, né? Mostrar que a Bíblia ela não é lida somente em públicos leigos, mas a Bíblia ela é um livro que isso que é o fascinante do texto bíblico. Um texto que é lido tanto no lugar mais simples do mundo, como nas maiores universidades do mundo, como Harvard, como Oxford, como o Arizona, em Yale, em várias universidades do mundo, a Bíblia ela é um pontapé de estudo, realmente um estudo realmente sério, um estudo realmente acadêmico, que às vezes variam entre si sobre algumas questões, mas é muito bom a gente deixar claro aqui que existem as divisões sobre esses estudos, tá? E eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado ao nosso amigo Brito aqui, né? O nosso amigo Helder, que também está aqui com a gente aqui, para a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui, que se nós pudermos responder, né, a gente vai estar trabalhando com isso aqui. Obrigado, meus irmãos. Maravilha, vocês já viram, né, gente, que a equipe aqui tá de peso, né? Cara, muito obrigado, seja bem-vindo. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Você é, para mim, amigo já da equipe e tamo junto. Quando eu abraço de verdade, abraço por tudo e não tô nem aí. Bato de frente com qualquer um quando eu abraço uma amizade de verdade. Então, sinta-se bem-vindo, viu? Sinta-se à vontade, você está em casa, tá? Então é isso aí, galera. Vamos começar de quê? Vamos lá. Eu queria falar com vocês o seguinte. Há realmente um consenso acadêmico de que a Bíblia ela está toda equivocada, ela é um mito, ou que os seus eventos nunca aconteceram, blá, 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 blá. Como alguns carinhas aí, um tal de Marcola, um tal de... que tem o guru dele é o tal do Fábio Sabino. É um tal de professor das cavernas, também conhecido assim. Seria verdade? Quem gostaria de falar primeiro? É verdade que é um consenso acadêmico que a Bíblia ela nunca existiu, os seus eventos, que nunca teve o Êxodo, nunca existiu Moisés, o Daniel nunca existiu, Davi nunca existiram. O que vocês gostariam de falar acerca desse assunto? É falacioso ou é verdade mesmo? Então, Bri, deixa eu dar uma palavrinha com relação a isso. É falacioso, né? Se a gente for principalmente pelos achados mais recentes, atualizações de estudos, você vai ver o contrário disso, né? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente vai conseguir comprovar os relatos bíblicos através desses achados, né? E aí é lógico, né, que o que a gente tem que admitir, e aí eu acho que há o espaço para o debate, é que, por muitas vezes, a gente vai identificar que aquele relato, como a gente vê na Bíblia, ele pode não ser 100% compatível com o achado, né? Mas o achado, ele vai esclarecer que aquele relato, ele ocorreu. Então, por exemplo, se você vê igual na Pedra Moabita, a Pedra Moabita vai falar que o rei de Moabe venceu, né? No escrito bíblico, vai falar que Israel venceu essa rebelião de Moabe. Então, assim, a gente sabe que aquele fato aconteceu, né? Só que aí o que pode ser debatido não é se o fato houve ou não, mas sim a perspectiva que esse fato chegou para nós, né? Maravilha. Boa resposta. O Biel Palear e o Jonathan quer pontuar algo acerca disto? Ou da pergunta que eu fiz, né? Uma coisa bem interessante que Brito, Helder, nossos irmãos aqui que estão aqui na live, é que para a gente pegar aqui, por exemplo, o próprio texto bíblico, quem realmente entende de literatura bíblica, e como o texto bíblico, criticamente falando, você vai abordar ele, quando você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 1, eu creio que eu já até falei com isso, se eu não me engano, foi com o Helder, Gênesis capítulo 2, que você aborda as questões, Elohim, Adonai Elohim, Deus, o Senhor Deus, e muitos procuram na crítica através disso mostrar que na verdade não eram um autor, mas eram dois autores diferentes. Só que quando você pega, existe um senso acadêmico que trata aquela ideia, por exemplo, quando você estuda a arqueologia do Egito, você sabe que aquelas pessoas que mais sabiam usar o nome dos deuses eram os sacerdotes. E eles tinham muito aquela questão de ter o cuidado de falar o nome dos deuses, que eles poderiam ter o poder sobre os deuses. Por exemplo,
Moisés, que nós acreditamos que escreveu ali a Torá, Moisés foi criado aonde? No Egito. Então ele sabia toda aquela doutrinação que ocorria lá. E outra coisa aqui, por exemplo, os egípcios acreditavam que quando você sabia o verdadeiro nome de uma pessoa, o verdadeiro nome de uma divindade, você tinha um domínio sobre aquela divindade. Então Moisés, quando ele escreve ali, por exemplo, o Gênesis, seu capítulo 1 e seu capítulo 2, ele escreve para um povo que havia acabado de sair do Egito, com a mente ainda egipciada. Então, como é que ele escreve? Ele escreve para que as pessoas tenham cuidado. Então, ele começa o começo do relato falando o nome de Deus. E no segundo relato, já que o povo já estava consciente de que não tinha autoridade sobre o seu Criador, que é o Criador que tem domínio sobre todos, referindo ao Salmo 100, né? Nós somos ovelhas do Senhor, e Ele que é o nosso pastor, não nós que somos o pastor dele. Então, cria-se essa ideia. Por exemplo, como eu disse, o próprio texto bíblico vai deixar claro. E quando você entende um pouco do contexto egípcio e daquele que foi criado no Egito, quando ele escreve esse texto, ele toma esses cuidados. E quando a gente repara nesses cuidados que ele vai tendo, você consegue perceber realmente que não poderia ser uma pessoa depois do exílio babilônico escrevendo, como os teólogos liberalistas, eles defendem hoje, né, que foi escrito ali, foi inventado nos mitos persas ali, o bem, o mal, o Deus único, vai criando o monoteísmo ali. Só que isso é uma história totalmente falaciosa, ao meu ver, mentirosa, tá? Essa, como eu já tenho falado, ao meu ver, não é ser honesto academicamente. A gente tem visto aqui, por exemplo, só um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, teve um rapaz aí, um senhor já no YouTube, mostrando que, não sei se vocês já viram, se vocês já viram, vocês vão saber qual é. Ele estava falando que, na verdade, o livro de Daniel era uma cópia dos livros de Zoroastro. Eu já ouvi. E ele colocou ali algumas inferências, ele colocou inferências no texto de um metal que nem se encontra dentro quando você vai pegar a narrativa ali do zoroastrismo e toda aquela questão, que é um processo histórico em que, inclusive, grande parte dele, que os críticos dizem que contradizem a Bíblia, foi escrito entre 500 e 1000 depois de Cristo. Então, se alguém copiou alguém aqui, não foi Daniel, foram eles. Entendem? Então, esses elementos bíblicos, ao meu ver, dentro de um contexto histórico, dentro daquilo que está dentro das palavras ali, ajuda a gente a compreender que realmente, dentro do texto bíblico, há uma confiabilidade histórica realmente muito grande. Maravilha, rapaz. Gente, hoje eu não sei nem se eu vou falar nada. Olha essa bancada aqui, gente. Eu vou falar mais o quê? Eu vou ficar calado aqui para não passar vergonha, gente. Olha só. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de Helder. Aí, eu vou ficar quieto aqui, gente. Eu não vou ter nem muito trabalho, porque olha a equipe que eu tenho aqui. Que é isso? Deus seja louvado. Biel, e aí, Biel, o que você tem a dizer para nós aí, meu amigo? Fala aí conosco, acerca dessas falácias, desses argumentos. Então, essa questão de sempre falar da questão do consenso, isso tira muitas das vezes, assim, das pessoas de pesquisarem sobre o assunto abordado ali. Por exemplo, quando falar, hoje é consenso que não existiu. Eu já mostrei para vocês, pessoal, que existem pessoas contra isso, que falam que existiu, mostra evidências, tem várias coisas que tem ali no Egito, que eu já mostrei nos vídeos aqui do canal do Brito. Então, pessoal, essa questão aí, sempre falar de consenso para tentar provar algo, é algo muito falacioso, beleza, pessoal? E tem uma outra coisa aqui, pessoal, sobre a respeito de... Por exemplo, quando pegaram a respeito dos tratados do Oriente Próximo e o Êxodo ali, pessoal, quando foram comparar, você via que sempre tinha alguns que não aceitavam que ele poderia ser muito paralelo àquelas do segundo milênio, e começaram meio que a querer comparar a do primeiro milênio, porém, como eu disse aqui, isso foi muito desonesto. E não isso... E, aliás, só... ajeitando aqui a minha frase, não fui eu que disse, né, pessoal? Foi o estudioso que eu mostrei ontem aqui na live, beleza, pessoal? Sobre a questão dos tratados lá, beleza? E foram vários acadêmicos, beleza? E isso é questão de desonestidade, beleza? Sempre tentar colocar aquilo ali onde eles querem.
entendeu, pessoal? Para tentar desmistificar, beleza? Entre aspas, beleza? Mas, na verdade, há muita historicidade, beleza? Muita coisa que não são abordadas por essas pessoas aí do YouTube, beleza? Que eu venho abordando aqui nos vídeos, sempre mostrando para vocês que não existe essa questão de consenso que não existiu tal coisa, consenso que não aconteceu tal fato bíblico. Mostrando para vocês aqui a cada vídeo meu aqui que sim, pessoal, é bem apoiado academicamente, beleza? É isso. Rapaz, é isso aí, tá vendo, gente? O Biel, ele tem feito aí um trabalho aí, gente, bem exaurido, bem exaustivo também, sabe? Onde ele vem trazendo aí muitas interpretações, inclusive tanto de um lado como do outro, e ambos acadêmicos. Botando de lado o que alguns tentam lacrar aí na internet, né? Porque assim, ó, existe um ditado que é certo, viu, meus amigos? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. De médico e louco, todos têm um pouco.